Olá pessoal, Rodrigo Banzato falando. Esse é um exercício muito interessante que eu quero passar para vocês. É um exercício de múltiplas texturas, tá? A gente vai estar usando aí, na verdade são múltiplos materiais de uma mesma textura, digamos assim. Vamos entender o que eu estou falando. Vamos entrar aqui na pastinha Ground de chão. A gente tem aqui alguns exemplos de materiais, tá? Tanto de V-Ray, Mental Ray e E-Ray. A gente tem aqui as texturas de 2048. Eu volto a dizer, se eu já falei isso anteriormente, as de 4000 pixels a gente realmente só usa em casos específicos, tá? Se você quiser ter um render bem de perto, em alta resolução, se você tiver memória bastante no computador, o suficiente para aguentar essas texturas, você pode estar usando. Fora dessa situação específica, 2048 vai servir para a maioria dos casos, tá? Não precisa se preocupar. Bom, a gente tem aqui algumas texturas. Em alguns casos vocês podem observar isso aqui, ó. Grass 6, seria a grama, né? Grass 6, Grass 6B e Grass 6C. O que isso significa? Quando eu uso a nomenclatura A, B e C, no caso aqui eu não tenho A, mas poderia ter A, B e C. Significa que essas texturas, elas são tileables, ou seja, elas podem colar, você pode colar uma do lado da outra que você não vai ter nenhum tipo de emenda, tá? Elas fazem parte da mesma textura. Uma forma fácil de testar isso é só selecionar essas três, ó, botão direito Preview. A hora que eu colocar a setinha do teclado para cá, ó, vocês estão vendo que só está mudando o interior dessa textura? Ou seja, se eu tiver um gramado completo dessa textura e quiser jogar isso aqui em algum lugar, eu posso. É fácil e rápido de se fazer e eu vou mostrar isso para vocês agora. Bom, primeiro eu preciso dar um exemplo para vocês de como a gente cria um material aqui, como a gente salva e como a gente cria a nossa própria biblioteca, tá? Então aqui, por exemplo, Materials. Eu tenho o Mental Ray, eu tenho aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu não tivesse esse Grass 6 aqui, eu quero criar esse Grass 6. Como é que eu faço? Eu vou escolher aqui alguma textura. Por exemplo, essa daqui, eu estou vendo que o especular dela é bem fraquinho. Eu não vou ter muitos problemas quanto a especular e reflexo aqui. É uma textura bem neutra, correto? Então eu vou usar a grama aqui. Eu vou abrir o Floor 2. Vou jogar esse Floor 2 lá no 3D Max. Eu estou usando o Mental Ray porque muitas vezes vocês podem não ter ainda os materiais de Ray ou dependendo da versão do 3D Max, tá? Alguns podem não ter o plugin do V-Ray. Então o Mental Ray eu sei que vocês vão ter. Então não tem nenhum tipo de problema. A gente tem aqui a nossa textura. Se eu apertar o M, eu posso trocar essas texturas aqui por... Vamos escolher lá Grass 6. Você entra na pastinha, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, aqui, Grass 6. Eu já aproveito, já faço essa seleção aqui, ó. Seleciona a textura, faz essa seleção e dá Ctrl C. Já vou explicar por quê, tá? Ctrl C e Open. Pronto. Aí eu vou voltar com a setinha. Opa, não preciso voltar, porque eu não estou aqui. Essas texturas fazem parte desse material, é o jeito que eu organizo. Eu já falei disso em algumas outras lições. Clicou aqui, dá Ctrl V. Qualquer, vou pegar a mesma de especular, tá bom? A mesma textura de especular. Essa é normal. Clica aqui, Ctrl V. Agora, olha como ele já aparece a lista para mim completa aqui. É fácil substituir. Essa aqui é normal, é Grass 6 normal. Ok, se eu for usar o normal. Esse aqui é o Displacement. Clicou aqui, Ctrl V. E aí você escolhe lá Grass 6 Disp. Seria a textura de Displacement. Tá pronto o material? Não. Agora eu vou explicar pela primeira vez o que é esse pezinho aqui. Para que eu tenho essa sola de sapato? Para eu regular o tamanho do meu material. Por exemplo, aqui eu acho que a grama está muito pequena em relação ao pé. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tiver uma cena nova, você quer jogar essa textura e você não quer ter a dor de cabeça de ficar regulando o tamanho dela. Você já quer que ela entre com o tamanho correto. Entenderam, pessoal? Então, por exemplo, imagina que se eu tivesse aqui, ó, uma situação assim, ó, 0,2 e 0,2. Olha o tamanho dessa grama. Se eu fosse jogar esse padrão num outro projeto, esquece, eu ia perder tempo, ia ficar regulando o tamanho, aí eu ia colocar uma pessoa e falar, poxa, a grama ficou muito grande em relação a essa pessoa, esse objeto, enfim. Vamos colocar o padrão 1 e 1, vamos ver se tá bom. Poxa, acho que tá legal. O padrão 1 e 1 tá bom. Se não tivesse, eu ia só mudar aqui, tá? Formas de organizar. Primeira coisa, sempre nomeia o material. Grass 6, Enter.
E agora, mais importante ainda, nomear esse plano. Seleciona ele e nomeia aqui. Já vou falar para vocês por que foi importantíssimo renomear isso aqui. E dá Enter. Vamos fazer um render aqui para ver como tá? Porque a gente tem o displacement, que está habilitado em 0,8. Eu vou renderizar aqui. Vamos esperar um pouquinho aqui. Olha aqui, parece que tá funcionando. Se tiver, deixa eu ver. Ó, tá um pouquinho ondulado. Deixa eu dar um cancel, que é uma outra coisa muito importante que vocês podem verificar sempre no canal Displacement, principalmente quando a gente usa alguma textura feita no Photoshop, então a gente às vezes quer dar um blur aqui pelo próprio 3D Max. E cuidado com esse blur, tá? Aqui no caso do displacement da grama que a gente está usando, eu vou deixar 0. Tá? Ó, displacement, 0 de blur. O padrão é 0, mas vamos supor que você abra um material e isso aqui esteja com um pouquinho de blur. Tá? Para suavizar algumas arestas, enfim. View Image. Então essa aqui é o nosso displacement da grama. Né? Funciona muito bem. Vou fazer o render novamente. Tá? Vamos esperar aqui. Ok. Vocês podem testar esse displacement com valor acima, se não me engano está 0,8. Vocês podem colocar lá 1,5 até 2. Quando a gente está trabalhando com grama, dependendo da textura da grama, tá? Também tem isso. A gente pode estar aumentando aí esses valores. Olha, eu acho que ficou legal, tá? Não tá uma super grama alta, mas tá interessante. Depois eu posso aumentar aquele valor, aí a gente vê o resultado. Poxa, eu fiz isso aqui. Salva, galera. Vem aqui, ó, Save As. E aí você salva isso aqui, ó. Nomeia lá o nome da sua textura, né? Vamos supor que você está fazendo a sua textura personalizada, do seu jeito. Coloca lá, Grass 6 MR. Salvar por cima aqui, ó. Certo? Aí você quer salvar um preview? Pô, só vem aqui, ó, Copy Image. Vem no Photoshop, File, New. Ok. Edit, Paste. Tá aqui. Aí vai lá, File, Save for Web. Save. Salva em cima, aliás, salva com o nome aqui que você quiser, tá? Só clicar Save e salvar. Certo? Aí você já tem o preview e o material. Agora, para que a gente vai querer isso? Lógico, é tudo uma questão de organização, tá? Os projetos eles têm sempre que ser muito bem organizados para você ter um sucesso lá na frente. Vamos supor, vou deletar isso aqui, tá? Deletei isso daqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. E vou... Deixa eu remover esse plano aqui de trás também. Vou pegar aqui um plane. Vou fazer um plano aqui, ó. Vamos supor que a gente está fazendo uma nova cena, tá? Essa cena é do MentaRay. Agora eu vou mostrar as múltiplas texturas para vocês. Eu tenho um plano aqui. Vamos colocar alguns segmentos nesse plano. Vou deixar aqui alguns segmentos, tá? Vou jogar um bend para poder entortar esse plano no eixo X. Mais um bend para entortar esse plano 90 no eixo Y. Aliás, menos alguma coisa aqui. Deixa eu dar o Ctrl, o C, aperta o C do teclado, você já entra aqui. Agora, olha que legal, vou remover tudo isso daqui, a gente não tem nenhum material na nossa cena, como se fosse uma cena nova, tá? De MentaRay, em algumas outras lições eu já mostrei algumas configurações de render para vocês, mas não tem muito que esquentar a cabeça. A gente tem aqui uma cena nova, deixa eu remover esse pé aqui também, não me interessa mais. Pronto. Apesar de que ele nem aparece no render, ele está desligado no render. Deixa eu só acertar um pouquinho isso daqui. Legal, agora eu quero jogar. Vou deixar assim, tá, pessoal? Aqui mais ou menos. Deixa eu vir na frontal. Subir um pouquinho a altura desse plano, ó. Deixa eu ver. Aí. Inclusive, se quiser fazer uma caixa, vou fazer uma caixa aqui quadrada rapidamente. Pronto, vou na modificação dela, deixo 1 metro por 1 metro por 1 metro. Só pra gente ter algum objeto de referência, tá? Imagina que isso aqui é um bloco que a gente tem lá na nossa cena. Ele vai estar mais ou menos aqui, certo? Vamos fazer um plano lá no fundo também, ó. Vai na vista top. Só pra gente não ter que ver o background. Vamos rotacionar aqui, rotate. Vou posicionar ele mais ou menos aqui, de cor branca, tá? Coloca a cor branca, pega esse bloco aqui, coloca a cor branca também. Aperta o C. Tá aqui, certo? Se quiser fazer um render,
Pode fazer. Só para a gente vai ter ali a referência, né? Que a gente tem a iluminação do HDR. Já estou vendo a diferença aqui, a sombrinha, tudo bonitinho. Cancel. E agora vamos aplicar aquele material. Como é que a gente aplica aquele material aqui nessa cena? Poxa, seria fácil eu pegar aqui pela biblioteca. Mas como a gente está trabalhando com UVW e tamanho de referência, olha o que a gente vai fazer. File, Import, Merge. Merge o que, pessoal? Vai lá na pastinha onde você salvou o seu material, que está aqui, Grass 6. Poxa, grama. Ok. Aí você vai selecionar o que? Grass 6, que é o nome daquele plano, certo? Clicou OK. Ele veio aqui. Poxa, e agora? Vai na vista top, rotaciona esse plano aqui 90 graus. Dá para rotacionar aqui nessa vista também, né? Desliga o band desse plano, os dois band. Aí você já vai ter um tamanho de referência. Ah, legal. Poxa, então como é que eu faço? Primeiro eu vou jogar esse material aqui dentro. Seleciono aqui, clico aqui, clico aqui. Pronto, já joguei. Agora eu vou arrastar esse material aqui para esse objeto. Poxa, foi lá. Deixa eu pegar esse plano aqui, eu não preciso mais dele. Mas olha a diferença de tamanho. Aliás, até preciso. Olha a diferença de tamanho. Essa grama não está no tamanho certo. E para que existe esse plano? Para eu pegar esse UVW e arrastar para cá. Pronto, acabou. Não preciso mais esquentar a cabeça. Eu já sei qual que é a proporção. Só deleta esse plano aqui e você não vai mais ter dor de cabeça. Tá bom? Legal. Se eu apertar C aqui, ó, você já até pode fazer o render, tá? Você vai ter um resultado interessante. Mas antes de fazer o render, vamos ver agora então a parte de múltiplas texturas. O que seria isso? Lembra que eu tenho o Grass A, o B e o C? Na verdade é Grass 6, né? Depois o B e o C. Eu vou arrastar para cá. Ó. Esse aqui vai ser o Grass B. Importante renomear, tá? Esse aqui eu vou arrastar para cá. Vai ser eu vou deixar esse mesmo nome só para vocês verem que ele vai dar um aviso, tá? E nesse aviso eu mudo. Só para a gente entender aqui. Beleza, pessoal, vamos ligar aqui e mudar aqui, por exemplo, as 3 texturas principais que eu tenho, que são do Diffuse. Clico aqui, eu só adiciono o B aqui atrás, pessoal. Ou vocês fazem isso, ó, seleciona tudo, Ctrl... Ih, peraí, deixa eu dar o Ctrl Z. Ó, vem aqui, B, Enter, que eu já sei que ele vai pegar B, tá? Olha lá, ele já mudou aqui. Então é B, Glossiness. Ih, tá só Grass 6. Clica aqui e seleciona B. Você pode também pegar aqui o Grass 6 e fazer aquela mesma técnica. Ctrl C, seleciona tudo, Ctrl V. Fala, ah, poxa, eu quero Ctrl B, Grass 6 B. E dá o Open. Vamos lá. Eu não preciso mudar o normal, porque eu não estou usando o normal, ele está desligado, tá? Mas, vou mudar só para vou mostrar para vocês. Ctrl V, Grass 6 B. Grass 6 B normal. Eu prefiro mais chegar e mudar por aqui, ó. Clico aqui, coloco só o B aqui, ó. E dou Enter. Se ele fechar é porque ele achou a textura. E basicamente vai ter, porque a nomenclatura tá certa. Certo? Vamos fazer desse outro material aqui, ó. Olha lá. Coloca aqui. C, Enter. Que agora é o C. Glossiness. Clica aqui. C, Enter. Agora normal, só pra gente não perder o costume. C, Enter. Agora no último, Displacement. Clico aqui. Grass 6 Disp. Ok, muito bom. Então a gente tem aqui os 3 materiais, tá? E agora eu vou aplicar aqui esses materiais. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Primeiro, outra coisa, pessoal. A gente está trabalhando com Displacement. Muitas vezes a gente pode querer ter exatamente o mesmo displacement, a mesma qualidade de displacement do nosso preview, né? Então vamos fazer aqui, ó, Import, Merge novamente. Eu esqueci de mostrar para vocês, ó. Ele já vai estar gravado o nome aqui, só dá Open. Volta com o Grass 6 aqui. Como eu estou trazendo esse objeto de novo, ele está perguntando, você quer usar o material que ele está vindo ou esse material que está aqui? Pode dar aqui, ó, use Send Material. Ele vai usar esse material aqui que é o que eu tinha pego. Rotaciona. Por que eu estou trazendo ele de volta, pessoal? Porque eu esqueci de mostrar para vocês algo importante. Por exemplo, esse plano. Eu poderia, se não fosse um plane, fosse um editable poly, eu poderia dar lá vários connects. Para quê? Para deixar isso aqui o mais parecido possível com a minha referência. Deu para entender, pessoal? Olha lá, olha que legal. Ó.
Tá formando basicamente o mesmo número de quadradinhos da minha referência, tá? Se possível, acho que é isso. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Certo. Deixa eu mover esse planinho para cá, ver se está encaixando. Mais um segmento aqui. Deixa eu ver agora. Tá ótimo, tá perfeito. Não precisa ser tão detalhado assim. Vou deletar esse planinho agora. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou converter isso aqui para Editable Poly. Se vocês quiserem fazer uma cópia disso e esconder, pode. Vamos supor que de repente vocês vão precisar disso depois, mas enfim. Porque quando você converte para o Editable Poly, você perde o Bend, perde o Plane, perde tudo. Não adianta aplicar o modificador Edit Poly por cima, tá? Porque aqui eu vou estar usando como se fossem IDs. O que significa isso? Por exemplo, aqui ó, não dá para fazer boxes de seleção. Eu tenho que obrigatoriamente clicar no Select Object, tá? Polígono, Select Object, e agora eu consigo fazer boxes de seleções. Mais ou menos isso aqui, ó. Se eu quiser tirar uma parte, só segurar o Alt e arrancar. Eu fiz uma seleção aleatória, tá? E vou aplicar esse carinha aqui agora, ó. Aplica. Vamos ver o que aconteceu. Olha, ele cortou. Ih, tem emenda aqui, não tem problema. Só vim aqui, ó, faz uma seleção, aplica de novo. Ah, tá aparecendo. Vou lá, aplico de novo. Ou se não, poxa, eu não quero. Deixa eu ver aqui pela minha câmera. Ah, poxa, legal, apareceu ali, mas esse aqui eu não quero. Vai na top, seleciona isso daqui e aplica o original, ó. Acabou. Tá vendo que fácil? Aí de repente você quer um aqui, ó. Só que você quer o C. Lembra que eu não tinha renomeado esse material? Ali tá como Grass, ele vai dar conflito, ó. Poxa, você quer aplicar esse material, mas já tem um com esse nome. Ah, eu quero renomear então, porque eu esqueci. É o C. Deu pra entender? Ok, pronto. E ele apareceu ali. Aí você vai falar, poxa, aqui ficou uma emenda, deixa eu aplicar ele aqui. Apareceu aqui, deixa eu aplicar aqui também. Aqui de repente você já... Aqui de repente você já não quer ele. Certo? Aqui tá dando um probleminha. Aqui, né? Por exemplo, nesse caso, poxa, o que eu poderia fazer aqui para matar isso daqui? Lógico, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Se vocês tiverem um caso desse, por exemplo. Só para mostrar aqui para vocês, ó. Não, só isso aqui. Pega isso aqui e aplico. Aperto o F4. Aperto o F4, ó. Tá vendo? Assim, é até legal aparecer esse tipo de errinho assim, sabe? Vocês vão falar, poxa, nossa, dá pra corrigir tudo mesmo. Legal, deixa eu ver aqui na minha câmera como é que tá. Deixa eu mover esse plano um pouquinho pra cá, ó. Aí a gente deixa o B aqui, o C aqui, o resto. Vou aplicar lá no meio mais algum aqui, vai. Deixa eu aplicar. Quando vem aqui, clique em Select Object. Vou deixar mais ou menos aqui esse C. Certo? Se eu quisesse isso aqui ao contrário, girar isso 90 graus, como é que eu faria, pessoal? Eu faria simplesmente isso aqui, eu faria uma cópia disso, tá? E dentro de cada um desses materiais, eu poderia vir aqui no W e girar como 90, tá? Aqui 90 e no Displacement 90. Deixa eu fazer isso no normal, só para não perder o costume, tá? Vem aqui, 90, Enter. E aí eu tenho um outro material que eu poderia renomear, por exemplo, C2. E agora sim, nessa seleção eu venho e aplico. Aí eu já tenho ele. Mas aí não vai bater as outras emendas, né? Nesse caso aqui não dá, a não ser que fosse uma coisa simétrica. Tudo bem? De repente, às vezes também isso não vai causar nenhum tipo de problema, mas eu não vou arriscar. Foi só uma ideia que eu dei para vocês aí, que pode ser possível em outras situações, tá? Vamos ver então, deixa eu ver aqui. Aqui desse lado. Ok, deixa eu aplicar o C aqui. Aqui também nesses três o C. Legal. Muito bom, muito bom. Deixa eu aplicar aqui no fundo esse daqui, vai, o B. Espera aí que não apareceu, vou aplicar esse aqui de novo. Deixa eu pegar uma seleção maior. Tá, é porque ele está ali numa região onde... Ok, deixa eu selecionar aqui.
Deixa eu selecionar aqui, aplicar esse e aqui esse daqui. Legal. Vamos ver aqui na câmera como ficou? Bacana. Vamos desligar tudo agora e fazer o render para a gente testar. Vamos ver como é que isso aqui está ficando. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que quanto mais texturas você usar, mais pesado vai ficar o render, mais memória você vai ter que ter no computador, tá? Eu sempre sugiro aí, no mínimo, 4 GB de RAM para você poder fazer alguns trabalhos legais e tudo. Não dá para fugir muito disso, tá? Um sistema 64 bits. Aqui você tem 3 texturas de 2048. Imagina você vai fazer um render com 10 texturas de 2048 numa resolução de 5.000 pixels. Bom, aí você vai precisar ter basicamente acima de 8 GB de RAM, tá? Para mais, dependendo do caso. Aqui já está demorando um pouquinho, né? Agora ele começou a fazer o render. Olha lá que interessante, pessoal. Então você consegue usar o displacement com a mesma configuração, o mesmo refinamento. Olha, essa grama ela ficou até um pouquinho ralinha. Vocês podem ver. Vamos deixar ela um pouquinho mais alta. Eu vou dar um cancel aqui, ó. E vou aumentar o displacement de cada um deles, ó. Vamos lá. Tá 0,8, eu vou deixar 2. Aqui eu vou deixar 2. E aqui eu vou deixar 2. Vamos ver agora como ficou. Renderizando. Quanto tempo de render não tem muito o que fugir disso, né? Mesmo se isso for feito no V-Ray ou no E-Ray, você vai ter um tempo de render aí grande, tá? Porque você tem muita informação de displacement, informação de textura. Vamos só aguardar aqui esse render. Eu vou desconectar aqui e em seguida já volto com o render completo. Acho que não vai demorar muito, não vai ser muito diferente desse render que a gente acabou de fazer, não. Pronto, pessoal, voltei aqui. E aqui está o nosso render finalizado, né? Sempre quando você termina o render, a gente tem um tempo aqui embaixo, 1 minuto e 23, tá? Numa máquina mais tradicional, aí você vai ter uns 4 minutos de render para ter esse resultado aqui, tá bom? Achei legal, achei que ficou bacana, tá bem mais realista, né? Então, imagine isso daqui numa maquete, enfim, num projeto que vocês estiverem fazendo, o resultado visual disso aqui é muito legal. Para fazer, se vocês quiserem fazer alguma brincadeira aqui, ó, copy image, posso ir lá no Photoshop, edit, paste, posso aplicar aqui tentar, autotone, não, autotone não dá, auto contrast, mudou um pouquinho, layer, new adjustment layer, se quiser brincar aqui com o color lookup, que eu gosto bastante de brincar, a gente tem muitas lições de acerto de imagem, tá? Só para dar uma ideia aqui para vocês, deixa eu ver aqui, warm, olha que legal, film stock, vou deixar aqui em hard light, bem mais fraquinho aqui, uns 30%. Tá? Legal, ligo e desligo. Então aí tem algumas opções. Espero que vocês tenham gostado aí dessa lição. A gente ainda vai ver mais pra frente, depois de outras lições, parte de mescla de materiais, tá? Por exemplo, eu quero ter uma poça de água aqui. A poça de água é reflexível. Como é que eu vou trabalhar isso junto em todos esses materiais? Então são lições ainda mais complexas e simples, né? Se você observar, não é muito difícil de fazer, mas é um pouquinho complexo. Tá, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima.